Vamos louvar a Deus, engrandecer ao nosso bom Deus Redentor. Irmãos, nós vamos estar passando para a palavra de Deus, para a nossa meditação, para que nessa semana você possa refletir, para que durante toda essa semana você possa parar e analisar as situações, talvez de uma maneira muito diferente. Abra a sua Bíblia, ou você acompanhe comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 8. E os irmãos acompanhem junto comigo algumas passagens em que iremos mais para frente ler. Então você mantenha junto comigo a tua Bíblia aberta, para que possamos juntamente acompanhar o que Deus quer falar conosco. Capítulo 8, a partir do versículo de número 15. Então, calma, o povo nem abriu. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e a mulher de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, da ave, do gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, e todo animal, todo réptil, toda ave, e todo que se move sobre a terra, conforme as tuas famílias, saiu fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Amém? Irmãos, nós conhecemos muito bem a passagem em que Deus chama um homem, Deus acha graça em um homem, Deus olha para um homem sobre a terra. E diante da calamidade em que a humanidade se encontrava, Deus olha para Noé e acha graça naquele homem. E a humanidade perdida na sua depravação total, no seu pecado original de Adão e Eva, que herdou da queda do homem, a humanidade está afundada em todo tipo de impureza. A humanidade, ela está afogada na sua iniquidade, de tal maneira que chega aos olhos de Deus e às suas narinas a depravação de uma maneira terrível e abominável. A situação está tão terrível em que Deus decide acabar com a humanidade. A situação está tão caótica, a calamidade está instalada de tal maneira que Deus olha para a face da terra e ele vê uma abominação tal em que Deus decide acabar com todos os habitantes da terra. A humanidade não está mais preocupada com nada, somente em satisfazer
a sua carne com todo tipo de torpeza. A humanidade está afogada num egocentrismo tão profundo, só preocupado com o seu eu, em que no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus, ele relata o egocentrismo do homem. O próprio Senhor Jesus, ele diz que nos dias de Noé, como nos dias de Noé, as pessoas só estavam pensando nas festas, nos casamentos, na comida, na bebida, na festividade, ou seja, as pessoas só estavam pensando em satisfazer o seu próprio eu. Não estavam preocupadas em adorar a Deus, em buscar a Deus, em dedicar a sua vida ao Senhor. Elas estavam preocupadas em satisfazer a sua carne, as suas vontades, os seus desejos, acima de tudo e acima de todos. Casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, preocupados com o materialismo, preocupados com a vontade própria, com os seus planos, as suas vontades, os seus desejos, ainda que custasse a sua vida, eles estavam preocupados com eles. Deus olha dos altos céus e Ele abomina toda aquela situação da depravação, da impureza, da maldade, da perversidade humana. A que ponto a humanidade chegou? E Deus decide destruir tudo. E Deus decide acabar com a humanidade. E Deus separa o homem. Deus separa o homem, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas desses filhos. E Deus fala para ele para construir uma arca. E Deus passa para ele as medidas, o comprimento, as repartições, tudo que deveria ser feito, da maneira que deveria ser feito. E as pessoas, elas não entendiam por que aquele homem estava construindo aquilo. A Bíblia ela é categórica em dizer que nunca havia chovido sobre a face da terra, mas apenas um orvalho é que vinha e molhava a terra. Não havia ainda chuva. Ele estava distante de qualquer tipo de mar. O tamanho do que ele estava construindo era algo gigantesco, de proporções que nunca antes havia sido vistas. E Deus fala para ele, o que previamente iria acontecer. Abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ou seja, Deus havia avisado Noé do que aconteceria. Deus estava falando para Noé que viria um juízo terrível sobre toda a humanidade, sobre tudo aquilo que iria acontecer. E o texto diz: e temeu. Aquele homem se assombrou com o que Deus havia falado a ele. Aquele homem se aterroriza diante daquilo que Deus fala para ele construir uma arca, porque viria um juízo terrível sobre a humanidade. E não somente isso.
A Bíblia diz em 1 Pedro 3,20: os quais do outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto, 8 almas, se salvaram pela água. Ou seja, de toda uma humanidade, Deus salva 8 pessoas. De toda uma humanidade, Deus ele salva 8 pessoas, porque as demais pessoas, o texto diz, rebeldes, pessoas não queriam saber de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Ou seja, Noé, quando foi avisado do grande e terrível juízo que haveria sobre a face da terra, ele se preocupa em pregar, pregoeiro da justiça, ele se preocupa em anunciar o que viria sobre a face da terra. Porém, as pessoas eram rebeldes, não queriam ouvir. Deus deu uma oportunidade para aquelas pessoas ouvirem a Noé, mas Deus não perdoou, porque eles não deram ouvidos para a palavra de Deus. Com mais 7 pessoas trazendo dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição. Então nós vemos que Deus ele manda Noé fazer uma arca. Noé é avisado do que aconteceria. Noé ele prega a justiça para aquelas pessoas que estão vivendo de maneira ímpia, preocupadas com as suas vontades, com os seus desejos, preocupados somente com a vida neste mundo terreno. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, só estão preocupados com essa vida. E Jesus é bem claro em dizer em Mateus 24, a partir do versículo 35, que quando eles bebiam e comiam, casavam-se e davam casamento, até a hora que Noé entrou na arca. Noé entra na arca, e os irmãos já conhecem a história. Deus sela a porta da arca, e chove de maneira torrencial, jamais vista, e a terra ela é inundada com o dilúvio, e nessa inundação todos os habitantes da terra são punidos com juízo de morte. Pois bem, o que eu quero trazer nesta noite é que quando eu olho para este texto que nós lemos, de Gênesis, Deus chamando Noé para sair da arca, eu me maravilho com o cuidado de Deus. E uma coisa que constantemente eu falo, a oportunidade, o tema da mensagem desta noite é a oportunidade de começar de novo. Diante de toda esta pandemia que paralisou o mundo, pessoas talvez estavam preocupadas somente com viver neste mundo, com trabalho, com afazeres, e Deus estava sendo deixado de lado, e essa situação paralisa o mundo de tal maneira em que a vida, o trabalho, as situações elas são interrompidas de maneira abrupta, de repente as pessoas elas são pegas numa situação que talvez estavam negligenciando uma vida com Deus, negligenciando uma vida de oração, negligenciando uma vida de estar na casa do Senhor, negligenciando os valores cristãos, os valores de Deus, da palavra de Deus. E aí Deus ele permite toda uma situação para que tudo seja abalado, para que nós podemos começar de novo, para que você possa olhar
E a oportunidade que Deus está te dando de você trilhar um novo e vivo caminho. E esse texto, ele tem algumas características muito especiais que eu vejo o cuidado de Deus. E a maneira que Deus estava falando para aquele homem, vai e começa de novo. Porém de uma maneira diferente agora. Porém de outra maneira, porque aquele homem, ele foi convidado, ele foi chamado por Deus para fazer uma nova história, para fazer algo diferente. E talvez durante todo esse tempo em que você tem estado dentro da tua casa e vendo os noticiários e vendo tudo isso que está acontecendo no mundo, talvez seja um momento agora que as coisas estão voltando à vida normal, reabrindo, e as pessoas estão novamente saindo. É um momento talvez de você recomeçar, de você começar tudo de novo, porém de uma perspectiva diferente. Primeira coisa que eu vejo neste texto: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Deus dando uma chance. Se você olhar no início do capítulo 8, lembrou-se Deus de Noé. A oportunidade que Deus estava dando para aquele homem de ele reiniciar a sua vida, porém de uma maneira diferente, de uma maneira totalmente nova, voltada para Deus, para os princípios de Deus, para uma importância maior, mais sublime, mais maravilhosa com as coisas de Deus. Descobrir Deus de uma maneira totalmente nova, valores totalmente novos. Quem havia fechado a arca tinha sido o próprio Deus. Quem mandou a chuva foi Deus. E quem fez com que as águas baixassem e com que a chuva parasse e que a arca se abrisse também foi Deus. Eu vejo a oportunidade de Noé redescobrir uma vida nova a partir daquele momento. Viver uma vida totalmente diferente da que até então talvez ele, os seus filhos e a sua esposa estavam vivendo. Quem manda ele sair da arca foi o próprio Deus. Quem manda ele tomar uma nova trajetória a partir de agora? Olha, a humanidade acabou. Quem resta é você, tua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Olha, a terra agora toda é de vocês. Viva agora de uma maneira diferente. Ou seja, as coisas estão voltando agora ao normal. As coisas agora no nosso mundo, no atual mundo, elas estão voltando ao normal. As pessoas estão saindo às ruas novamente. Os comércios estão se abrindo. As pessoas estão saindo. E você vai sair da arca em que te manteve em quarentena todo esse tempo de uma maneira igual a quando você começou? Ou Deus agora está dando a oportunidade de você recomeçar talvez uma vida nova, uma vida com Deus totalmente diferente, totalmente distinta, uma vida muito mais profunda, uma vida muito mais piedosa, uma vida muito mais fervorosa, uma vida em que você olhe definitivamente para a misericórdia de Cristo, para a graça de Deus, e você viva uma vida nova com Cristo. Ele fala para aquele homem que agora ele sai de uma arca e talvez ele pense agora, e agora, como que eu vou viver a minha vida? Por onde eu começo? Era tanta coisa para se fazer que por onde eu começo? Aquele homem, ele ficou durante tanto tempo fechado, recluso, numa arca, fechado, sem pisar em terra firme, sem ver as coisas verdes, sem nada. Aquele homem, ele estava recluso dentro de um lugar, ele estava em clausura, ele estava restrito, e de repente a arca se abre e Deus fala: saia, e agora você, tua mulher, teus filhos, a esposa dos teus filhos, e viva agora, pode sair. Deus estava dando uma oportunidade de eles fazerem tudo diferente.
Você vai sair de tudo isso daí, quando tudo isso passar, quando essa pandemia cessar de uma vez, você vai ser a mesma pessoa? Você vai continuar levando uma vida com Deus morna? Você vai continuar tratando as coisas com Deus, de Deus com desdém? Você vai continuar não se interessando pelas coisas do Senhor? Você vai continuar empurrando com a barriga até sabe-se lá quando? Deus está dando, Deus para a humanidade, Deus para o globo terrestre, a economia, os trabalhos, as atividades, Deus para tudo. O mundo se volta a uma perspectiva nova e você vai sair daí da mesma maneira? Da mesma maneira, Deus, Ele fala para esse homem: a partir de agora, versículo 17, no final: traze para fora contigo, e povoem abundantemente, e se multipliquem, e frutifiquem sobre a terra. 18. Então Noé saiu com seus filhos, a mulher de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, tudo quanto se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. A partir de agora, tudo seria diferente, tudo seria novo, uma nova vida, uma nova oportunidade. Me leva ao segundo ponto. Quando ele sai, a primeira coisa que ele faz, o texto ele diz, versículo 20: e edificou Noé um altar ao Senhor. Primeira coisa que ele faz, primeira atitude daquele homem, é sair da arca e levantar um altar para Deus. A preocupação dele não era com ele, a preocupação dele não era com seus filhos, a preocupação dele não era com a sua esposa. Ele sai e tem uma nova oportunidade, e a primeira oportunidade que ele tem de sair daquele lugar, ele se lembra de quem? Do Senhor. Ele faz o quê? Ele levanta um altar. Por que um altar? Adoração a Deus. Ele levanta um altar para se colocar numa posição de adorar a Deus. Aquele homem, ele sai, ele não se preocupa com os animais ou com nada disso, ele se preocupa em adorar a Deus. Um mundo onde só se preocupa com o seu umbigo e com as suas vontades. Era isso que ele estava vivendo outrora, antes da arca. Antes do dilúvio, as pessoas se preocupavam com as coisas materiais, terrenas e mundanas. Aquele homem, ele sai de lá e a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Se preocupar com o seu umbigo, se preocupar com as coisas da terra, material, as coisas Não, ele se preocupa em levantar um altar para Deus. Ou seja, a partir daquele momento, ele se preocupa em tomar um novo caminho, uma nova direção, um recomeço de maneira diferente. Ele se preocupa em adorar a Deus. Os seus olhos se voltam para quem? Para Deus. O seu coração se volta ao quê? Para Deus. A sua vida se volta em sentido a quê? Em adorar a Deus. Ele não se preocupa mais como as pessoas se preocupavam. A preocupação dele não era o que viria, o que eu vou fazer agora, não. É se preocupar com o Senhor, com as coisas de Deus, em adorar a Deus. E tomou todo animal limpo e toda ave limpa e ofereceu em holocausto no altar, sobre o altar. Ou seja, primeira coisa que ele faz é levantar o altar, e depois ele se preocupa em agradar ao Senhor, em levar sacrifícios a Deus,
pelo grande livramento que Deus havia concedido a ele, a toda a sua família. Ele reconheceu a bondade, a misericórdia, a benevolência de Deus. Ele reconhece Deus em todos os seus caminhos. Ele reconhece a misericórdia de Deus sobre ele, sobre toda a tua família. Ele reconhece a bondade de Deus, daquilo que Deus acabara de fazer por ele. E talvez, irmão, durante todo aquele tempo, imagina o cheiro fétido, podre e terrível que estava sobre a terra. Milhares e milhares de mortos, os cadáveres em decomposição sobre a paisagem. E aquele homem olhar para ele, para sua esposa, para os seus filhos, para a esposa dos seus filhos, e ver que Deus guardou toda a sua família, de ver que Deus se preocupou, e olhar para aquele homem e cuidar e zelar daquelas pessoas. Deus não tem cuidado de nós, irmãos. Deus não tem nos sustentado. Deus não tem com a tua forte mão nos guardado. Deus, diante de tantas más notícias e de tantas perturbações que pessoas estão desesperadas, horrorizadas, apavoradas, Deus não tem nos tranquilizado. Deus não tem feito com que eu e você deitasse e dormisse, porque Ele tem nos sustentado. Aleluia por isso. A nova chance, um novo começo, após essa pandemia, a chance de um recomeço espiritual, de pessoas que estavam levando uma vida mediana com Deus, a oportunidade de se redimirem com Deus agora, e reconhecer a Deus, a sua misericórdia, a sua graça, a sua benevolência, de olhar para o horizonte e saber, falar assim: poxa, até aqui Deus tem me sustentado, até aqui o Senhor tem cuidado de mim, nada tem me faltado. Olhar para os noticiários e ver tanta desgraça, tantos rumores ruins, tanta pestilência, tanta coisa terrível, e olhar para você, olhar para a tua casa e ver a mão bondosa de Deus. Sair dessa situação e não montar um altar e não sacrificar ao Senhor, deveria perecer junto com o mundo. Pense só, esse homem sai da arca e ele vai para a bagaceira e vai para viver um mundo, curtir a vida doidado de qualquer jeito, de qualquer maneira, e ele volta a uma prática de vida igual daqueles homens que estavam vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, se preocupando só com o que haver de comer, só com o que haver de vestir, só com o que haver de viver. É o agora, é o hoje. O que importa é você estar feliz, e não importa mais as coisas, que o que importa é você extravasar, é você jovem, você tem que viver, você tem que não sei o quê, e as pessoas vivendo de uma maneira terrível, sem dar valor a nada. Imagina a arca se abrir e ele contemplar aquele tanto de morto, a destruição, a devastação, e ele continuar levando um estilo de vida que é por culpa exatamente disso que veio juízo sobre a terra. Por que você acha que Deus tem permitido toda essa situação? Por que você acha que Deus tem exprimido a humanidade desta maneira, inclusive a igreja, para que se voltem a Deus, para que se arrependam, para que olhem para o Senhor, para que novamente levantem o altar, para que reedifiquem o altar novamente, para que se levante os altares que foram derribados, que foram esquecidos. Deus permite toda essa situação, para que após essa situação, quando você sair dessa situação, quando o mundo sair dessa situação, voltem-se a Deus, voltem-se ao Senhor, voltem-se à sua palavra, volta-se à vida de oração, volta-se a uma vida consagrada e santificada até Ele voltar.
Deus não está permitindo toda essa situação para que simplesmente nós vimos as pessoas, o número de mortos subindo, o número de sofrimento subindo, a economia despencando, nós vendo os países entrando em recessão, pessoas com fome, pessoas chorando, pessoas desesperadas, empresas quebrando, pessoas falindo, simplesmente porque Deus é um sádico e quer ver as pessoas sofrer. Não! Porque Deus quer que as pessoas saiam dessa situação e levante altares para adorá-lo. Quando Elias, ele vai entrar em uma situação em que o povo já tinha se esquecido de Deus, ele se levanta contra Acabe e Jezabel, que haviam destruído os altares de Deus, e havia levantado os altares de Baal e de Azera. Se você prestar atenção no texto, ele reedifica o altar. Ele reedifica o altar para o Senhor. Ele confronta os profetas de Baal. Ele levanta um altar para Deus e lá sacrifica para Deus. Precisamos levantar os altares, irmãos. Precisamos voltar a santificar os altares do nosso coração. Precisamos nos voltar a Deus. Somente assim Deus se voltará para nós. Somente assim Deus se voltará para o seu povo. Após toda essa situação, não tem como ficarmos indiferentes. Não tem como a igreja permanecer da mesma maneira. Não tem como a cristandade caminhar da maneira que estava caminhando. É necessário levantarmos o altar. Assim que toda essa situação ela começar a voltar à normalidade, e levantar, erguer os altares para adorarmos a Deus. Aleluia. Terceira coisa, versículo 21. E o Senhor sentiu o cheiro suave. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Deus estava dizendo em que Ele não iria castigar mais a humanidade da maneira que ele havia feito. Mas Ele se compadece de Noé e da sua família. E no capítulo 9, logo no primeiro versículo está escrito: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Qual que foi o resultado desse sacrifício que Noé fez para o Senhor? Levantou o altar e sacrificou a Deus, e Deus aceitou de bom grado. Qual foi o símbolo em que Deus tem com aquele homem? Deus faz o que com ele? Versículo 11: estabeleço a minha aliança. Gênesis 9:11. Deus faz uma aliança com aquele homem. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem aliança com a sua igreja. Mas a sua igreja precisa voltar, irmãos. A igreja precisa levantar os altares e fazerem sacrifícios em que o Senhor aceite, como um cheiro suave, em que Deus receba de bom grado o sacrifício da sua igreja, para que assim a aliança que Ele fez com a sua igreja seja mantida. Deus faz um pacto com aquele homem, e o pacto é selado, e Deus coloca uma marca no céu, dizendo para aquele homem: olha, este sinal deste arco é o sinal em que eu nunca mais destruirei
a terra com uma enchente, com água novamente. Deus faz um pacto com aquele homem que nós vemos até o dia de hoje, quando chove e depois sai sol, logo em seguida nós vemos aquele arco, o arco do Senhor, a sua aliança, como um memorial que Deus havia feito uma aliança, um pacto com aquele homem, com Noé. A preocupação de levantar o altar e adorar a Deus. Irmãos, que diante de tudo isso, diante de toda essa situação, Deus te convida a parar e analisar e recomeçar. Se você no meio da tua trajetória tem caminhado meio assim, se ao longo da tua caminhada você tem tropeçado, se ao longo da tua caminhada você tem falhado com Deus, é o momento oportuno de recomeçar. É o momento de se arrepender e voltar aonde caíste. É o momento de você olhar e falar: Senhor, é verdade, é uma nova oportunidade de recomeço. É uma oportunidade de o Senhor eu agarrar o pacto da cruz do Calvário, da graça divina, do sacrifício de Cristo. É a oportunidade de eu abraçar a salvação cada dia mais, de ter em minha mente que o Senhor deu o seu Filho para morrer por mim, não para eu viver de qualquer maneira, mas para eu levar uma vida diferente das pessoas que estão vivendo no mundo. Vidas que estão vivendo sem compromisso, vidas que estão vivendo sem santidade, vidas que estão vivendo como se não existisse Deus, nem existisse juízo eterno. As pessoas do mundo estão vivendo assim, como se elas não fossem ter que dar conta das suas atitudes, como se naquele grande dia não houvesse um juízo divino. Tem muito cristão que está vivendo assim, como se Deus não existisse, como se não conhecesse a Deus, como se não conhecesse a sua palavra. É tempo de recomeçar, é tempo de olharmos para Deus e ver a sua mão gloriosa, e de ver a oportunidade de estarmos levantando os altares, e para adorarmos e nos voltarmos a uma vida séria, reta, piedosa, fervorosa, contagiante, para que as pessoas olhem para nós e queiram a Deus, queiram viver os valores de Deus, porque os valores de Deus são melhores e maiores do que estão no mundo. O mundo não aguenta mais o próprio mundo. O mundo não aguenta mais a vida mundana, a vida pecaminosa que escraviza, que destrói. O problema é que a igreja está tão parecida com o mundo que por que as pessoas não querem a igreja? Porque a igreja está parecida com o mundo. Se eles não aguentam o mundo, por que eles vão querer vir para um lugar que está igual a eles? Então Deus permite toda essa situação, agora em que as coisas estão começando a voltar ao normal, para um recomeço, um começo diferente, diferenciado, para que voltemos a Deus, para que Deus se volte a nós. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre nós, irmãos. Que a graça de Deus nos ajude. Pense nisso durante essa semana. Não podemos sair da mesma maneira de quando tudo isso começou. Se especialistas dizem que a humanidade não será mais a mesma, a igreja também não pode ser a mesma. Nós não podemos ser os mesmos. Não podemos levar as coisas de qualquer maneira, não podemos levar as coisas de qualquer jeito, com desdém, achando que está tudo bem. Não, não está tudo bem. É hora de nos voltarmos a Deus, é hora de levantarmos os altares, é hora de sacrificarmos ao Senhor, é hora de espalharmos a semente de Cristo. A seara pronta já está, é hora de sairmos e darmos fruto. É o que ele fala para Noé: saia e frutifique. É hora de sairmos e frutificarmos.
de levar para o mundo a mensagem do Evangelho, de levar para os nossos vizinhos a mensagem do Evangelho, de levar as pessoas do nosso bairro a mensagem do Evangelho, para levar para os nossos familiares a mensagem do Evangelho, levar o diferente, levar o diferencial, levar um novo começo. Este é o tempo, que possamos estar atentos para aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, a oportunidade de começarmos de novo e fazermos bem feito desta vez. Eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua casa, eu quero interceder pela sua vida, amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, ó Senhor, obrigado pela oportunidade desta palavra. Ó Deus, muitos estão como pessoas daquele tempo em que Noé avisava, mas eles, como rebeldes obstinados, não queriam vir e continuavam, Senhor, a levar uma vida, ó Deus, voltada somente ao seu próprio umbigo, amantes do seu próprio ventre, pessoas que estavam preocupadas somente com elas mesmas e nada mais. Senhor, desperta a tua igreja, desperta as nossas vidas para um recomeço, desperte as nossas vidas, meu Deus, para que nós voltemos a Ti, Senhor, para que nós voltemos a uma nova vida. Ó Deus amado, voltemos a escrever a partir de agora uma nova história, Senhor, um recomeço, Senhor, para que possamos estarmos fazendo certo desta vez, aquilo que até o momento temos feito coisas que têm desagradado ao Senhor. Ajuda, Senhor, as nossas vidas, ajuda, meu Deus, o teu povo, meu Deus, que o Senhor guarde e proteja cada um dos teus filhos que estão cultuando a Deus neste momento, aqueles que têm, meu Deus amado, ó Deus poderoso, em seu coração, ansiando, meu Deus, a tua vinda, ansiando pelas coisas benditas do teu reino, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja sobre a face da terra. Desperta, meu Deus, uma igreja forte, uma igreja contagiante, uma igreja, Senhor amado, repleta de virtudes do teu Espírito. Abençoa as nossas vidas, livra-nos, guarda-nos, proteja-nos de todo o mal, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.